Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A palavra que eu tenho hoje é direcionada àquelas pessoas que têm sofrido, não por causa de uma doença, de uma enfermidade, por causa de perdas econômicas, sofrimento natural das pessoas. Não, eu quero trazer a palavra para aqueles que sofrem por causa da justiça, pessoas que têm sofrido por causa de serem corretas, de serem verdadeiras. Ainda outro dia, a jovem estava dando testemunho e disse: olha, eu fui mandada embora do meu trabalho porque eu não aceitava as mentiras, os enganos que o meu patrão, o meu chefe, me impunham a fazer. Então eu fui mandada embora. Então muitas pessoas são injustiçadas, perseguidas, caluniadas, são cruelmente crucificadas por andarem o quê? Na justiça. Então você que tem sido injustiçado, perseguido, caluniado por causa da sua fé, é para você essa mensagem. Olha só o que disse Jesus, o próprio Jesus que foi quem falou. Ele diz: bem-aventurados, quer dizer, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Causa da justiça é você crer no Senhor Jesus, você proclamar a sua fé, você tentar ajudar as pessoas e por isso você ser zombado, escarneciado, não é? Você é uma criatura, digamos, perseguida, você é uma criatura que é colocada sempre para o lado, as pessoas não aceitam você se torna motivo de bullying, né? Dentro do trabalho, em casa, entre os entes queridos. Por quê? Porque você crê no Senhor Jesus e a esposa que é fiel a Jesus sofre consequências por causa do marido que é incrédulo, que não compreende a mulher, e vice-versa também, né? Então Jesus disse: bem-aventurados, quer dizer, felizes os que sofrem esse tipo de perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, dele é o reino dos céus. Aliás, essa é uma característica dos que fazem parte do reino dos céus. São perseguidos por causa de Jesus, perseguidos por causa da sua fé cristã. Mas não só isso, ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quer dizer, caluniarem, mentirem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Outro tipo de perseguição, outro tipo de calúnia, outro tipo de injustiça,
outro tipo de sofrimento. Mas Jesus diz que são felizes as pessoas que sofrem por causa da sua fé. São felizes as pessoas que sofrem, que são injustiçadas por causa da sua fé. Em seguida ele fala: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E eu lembro dessas passagens, dessas palavras, na hora das perseguições, das calúnias. Eu acredito que tenha sido a pessoa mais difamada, mais perseguida na face da terra, porque onde quer que há, tem alguém falando mal de mim, na internet, nas redes sociais, na televisão, enfim, todo mundo me conhece como trapaceiro, enganador, aproveitador dos pobres. O pobre não tem nada, vou aproveitar o que deles? Não tem sentido isso. Mas eu sou ladrão, eu roubo, eu tomo posse das ofertas da igreja, eu faço dessas ofertas aquilo para beneficiar a mim, a minha vida, a minha família. É isso que eles falam. Ninguém vê o nosso trabalho, ninguém vê que nós temos aí milhões de livros vendidos no mundo inteiro, que nós temos os nossos direitos autorais, é um direito das leis, é uma justiça. Então nós temos esses direitos e ainda assim nós temos participado com tudo que nós temos ganho para o desenvolvimento da obra de Deus. Mas ainda assim, não interessa. Para os maus, para os perversos, para os que são injustos, para os que são mentirosos, para os que são maus, perversos mesmo, a gente sempre vai ser ruim. Por quê? Porque cada um julga o seu próximo de acordo consigo mesmo. Não é o que diz o texto aí popular? O bom julgador por si julga os outros. Então, porque eles são ladrões, porque eles são mentirosos, porque eles são perversos, então eles acham que todo mundo é perverso, que todo mundo é como eles. Então Jesus disse: exultai. Não fica reclamando, não fica se defendendo, não fica tentando se justificar, não. Exultai. Então é bom que as pessoas nos persigam, é bom que as pessoas venham nos injustiçar, é bom que as pessoas venham falar mal de nós, é bom que as pessoas considerem a gente ladrão, bandido, facínora, aproveitador da boa-fé das pessoas. É muito bom isso, sabe por quê? Porque é sinal de que nós estamos no caminho certo. Porque assim aconteceu com os profetas. E também aconteceu com o próprio Jesus. Se com o Senhor Jesus, eles disseram, o Senhor que fazia milagres, ressuscitava mortos na hora, assim, fazia coisas maravilhosas, ensinava lições extraordinárias. Eles disseram que Jesus tinha o chefe dos demônios, que é Beelzebu. Agora você imagine os seus seguidores. Então, Jesus consola a gente dizendo: exultai, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande, enorme o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então fica aí esse consolo, esse conforto, essa palavra de fé, de ânimo, de estímulo para você, para mim, para todos nós. Não vamos nos defender das acusações dos outros. Se a gente tem a consciência limpa, não é verdade? Se a gente está em paz com Deus e conosco mesmo, que importa? Se a gente está em paz em casa, com a família, não é? Se a gente está em paz, trabalhando em paz,
O que importam as pedras? O que importam as perseguições? O que importam as difamações? Não importa nada. O que importa é que essas difamações todas servem para animar o nosso coração, o nosso ser, porque obedecendo essa palavra de Jesus, exultai e alegrai-vos. E é essa raiva deles, esse o ódio deles, porque quanto mais nos perseguem, mais nós crescemos, mais nós exultamos, nos alegramos, porque o nosso Senhor, o Espírito do Senhor Jesus Cristo está em nós, está em você também. Você que tem sofrido por conta das perseguições, às vezes até dentro da família, dentro de casa, do marido, da mulher, dos entes queridos, dos filhos, dos pais. Vai fazer o quê? Essa é a vida, esse é o mundo que nós vivemos, é o mundo de Satanás, é o mundo do inferno. Então o que você pode esperar? Vai esperar flores? Não, você não vai esperar flores, você tem que esperar isso mesmo, e graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. Ele firmou os passos e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Para quase tudo nessa vida existe um dia especial no calendário. O seu aniversário, o Dia das Mães, dos pais, o Natal, datas que marcaram o seu país, dias de santos e padroeiros. Até mesmo para os mortos foi separado um dia para celebrá-los. Existe dia reservado para praticamente tudo. Só não existe para o pobre. O pobre não comemora nem o próprio aniversário. Não tem dinheiro nem condição. Ele é rejeitado. O pobre é odiado até pelo seu próximo. Mas é chegado um grande dia e uma grande festa. 8 de julho, o dia do pobre, escolhido para ser rico. Se você é um pobre em tudo, seja financeira ou na vida espiritual, então você é o nosso convidado especial. Domingo, 8 de julho, o dia do pobre, escolhido para ser rico. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão.
e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Valéria, sou empresária e antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa que vem de uma família totalmente sofrida. A minha família, os meus pais, eles tinham muita dificuldade em criar os filhos. Então faltava-se tudo para nós. Nós ganhávamos tudo dos outros, ganhávamos roupas, calçado e mal tínhamos nosso pai para nos dar amor. Então a gente cresceu, eu cresci sem o afeto do pai e da mãe. E quando eu me casei, eu achei que a minha vida fosse ser um mar de rosas. Falei, poxa, agora eu casei, né? Encontrei um marido, uma pessoa boa que vai me fazer feliz. E por um certo tempo fui, né? Tive uma felicidade temporária. Aí, de repente, começou os problemas maiores, os conflitos. Tive meus filhos, a minha filha, né, a mais velha, ela teve um problema muito sério no intestino. E depois eu tive os outros 2 filhos com problema de pulmão. Os 2 tinham, devido também a eu fumar na época, né? Então eram, assim, crianças que cresceram com fumante, né? E eu também fui tendo problemas de saúde também. Eu tive reumatismo, tive mioma, tive 9 nódulos de mioma. E fomos tendo problemas de dívidas, né? E com isso a gente não tinha paz. Eu não tinha paz. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, agoniada, uma pessoa triste, vazia. Eu estava totalmente perdida e religiosa ainda. Vinha de uma religião, né, que os meus pais me ensinaram, tradicional, onde eu tinha a Bíblia lá aberta, no Salmo 23, e só que faltava tudo dentro da minha casa. Eu tinha fé, eu queria agir a minha fé, eu queria ver um resultado na minha vida. Só que eu tinha devoções, eu tinha vários santos, imagens que eu cultuava dentro da minha casa. E quando uma não funcionava, eu passava para outra. Então não era um, era vários. Ao ponto de acreditar num elefante. Se eu virasse o elefante para a porta, que aquilo ia me atrair prosperidade, sorte. E que se eu colocasse as moedas do lado de um outro santo, eu ia ter riqueza, prosperidade, vida abundante. E a vida só afundando. E a vida totalmente perdida, que eu cheguei a comprar uma imagem maior do que minha filha. Maior. Coloquei no meu quarto e falei, vai me proteger de tudo. Aí teve um episódio, um dia eu limpando a casa, minha filha foi e derrubou esta imagem. E no que ela derrubou, quebrou, né? Porque era louça, quebrou. E eu fui e bati nela, muito revoltada com a situação, dei uma surra nela, bati nela, falei, não pode fazer isso e tal. Tamanho era o nervosismo, a falta de controle, né? Tamanho era como eu me sentia perdida, né? Eu me sentia uma pessoa totalmente perdida. Eu falei, não, para mim não tem mais o que, né? Não tem vida para mim, não há vida. Isso não é vida, isso é sofrimento. E cheguei a duvidar de Deus, porque eu falei assim, se Deus existisse, eu não estaria sofrendo, passando por isso. E nesse dia, eu ligando a televisão de madrugada, ouvi um testemunho, que se identificava muito com o meu. Só que como eu era uma pessoa que não acreditava nas coisas que vinham da Universal, falavam que era seita, falavam que era o anticristo, o bispo era o anticristo. E que aí quando teve o acontecimento lá da prisão, né, do bispo, a gente falou, olha, tá vendo? Então era realmente verdade, ele é tudo isso mesmo, ele rouba, ele faz e acontece, então vai ter que pagar, merece, né? Então foi algo assim que criou uma indignação muito maior, né? Muito maior em mim. E eu via que era um problema assim que eu enfrentava, mas eu não entendia, porque tudo que eu via à minha volta era que a igreja não era legal, não era um bom lugar para mim. Eu assistindo esse testemunho, eu comecei a duvidar, já de início. Mesmo vendo que era parecido com o meu, eu falava, não, esse testemunho foi mais um comprado, esse testemunho foi pago, não é possível. Mas eu falei, não, eu vou assistir até o final. Aí quando chegou até o final desse testemunho, eu chorei muito com ele, porque contava a minha vida. Contava tudo que eu estava vivendo. Exatamente tudo. Igualzinho a minha vida. Aí quando chegou no final, eu falei, não. A menina fez o convite, né, para ir à igreja, você que está passando pelo que eu passei, etc. Eu peguei e falei para meu esposo, vamos porque eu não aguento mais. Ou Deus existe e muda a minha vida, ou não tem mais saída para mim. O impacto de eu chegar na igreja foi algo assim muito forte, porque quando eu cheguei, eu não vi nada, não vi imagens, só vi um homem lá com uma Bíblia na mão, lendo a Bíblia, coisa que eu não era acostumada a ver,
né? A gente pegava um folheto e lia aquele folheto. A gente não lia a Bíblia. A gente tinha a Bíblia aberta, mas a gente não parava para meditar na Bíblia. Eu vi que era algo diferente de tudo que eu tinha vivido até ali, né? Tudo. Eu achei assim algo estranho para mim, de princípio. Estranhei muito e falei, poxa vida, mas só a oração, só ler a Bíblia, só não precisa ter nada, não precisa ter imagem, né? Não precisa ter contato com nada, é só isso e pronto, né? Só que quando eu saí dali, eu dormi, eu tive paz e comecei a voltar mais vezes. E eu notei o quê? Que aquele testemunho que eu falei é comprado, não poderia ser comprado, porque estava acontecendo na minha vida. Eu estava vendo a diferença na minha vida. Eu estava sendo curada dos nódulos, do mioma. Eu estava sendo curada de tudo, toda a enfermidade, todo o nervosismo, toda a depressão. Eu não tinha mais vontade de chorar, né? Eu não tinha mais, eu tinha alegria, né? Ao invés de chorar, eu queria estar na igreja, eu queria estar buscando, eu queria estar, né, com a minha família, em comunhão. Os meus filhos foram curados e eu não paguei nada. Foi algo assim muito forte que eu falei, não, é aqui o meu lugar. Daqui ninguém me tira mais. Tudo que os homens de Deus ia passando, a gente ia examinando a palavra, né, a escritura, ia vendo que realmente o que ele falava constava ali. Então eu via o quê? Que eu estava totalmente errada. A minha vida era totalmente errada. Então eu não podia ter frutos bons, sendo que eu fazia algo tudo, né, diferente do que estava mandando a palavra fazer. E com isso eu fui me desfazendo dos ídolos, eu fui me desfazendo da minha fé religiosa, né? Que era aquela religião que eu tinha que, né, ser fiel àquilo que eu via. E eu passei a crer num Deus que eu não via. Eu não via, mas eu sentia Ele trabalhando na minha vida. E eu ouvia falar do Espírito Santo, né? Eu ouvia nas reuniões falando, você, né, você que quer o Espírito Santo, vem aqui na frente, né? E falava-se do Espírito Santo, e eu via o brilho diferente nas pessoas que tinham o Espírito Santo. E eu ouvia daí testemunhos frente a frente na minha igreja, né? Pessoas falando que recebeu o Espírito Santo, que estava diferente. E a gente via, era notório, né? O que me despertou, né, para receber o Espírito Santo foi aquele livro Caboclos e Guias, né? Que eu li todo ele. Me identifiquei muito porque a minha fé era aquilo, né, que eu via ali. E aí eu trouxe isso para minha vida. Eu falei assim, não, até hoje eu sofri porque eu não tenho Espírito Santo. Então eu quero o Espírito Santo porque eu quero ser completa, né? Me nasceu uma sede muito grande do Espírito Santo. Eu falei, se todos têm o Espírito Santo e é feliz, então eu falei, eu quero esse Espírito Santo para mim. O que é o Espírito Santo? Eu fui me aprofundar sobre o Espírito Santo, né? E numa maravilhosa quarta-feira à noite, né? Eu fui selada com o Espírito Santo. Foi algo assim extraordinário, sem palavras, né? Foi o dia, assim, foi o dia, foi a noite, mas foi o dia, o meu dia, né? Foi aquele dia que Deus separou para mim. Eu recebi Deus dentro de mim, né? Eu recebi aquela força, né? Aquele poder dele dentro de mim. E me faltava palavras, né? Me faltava palavras para agradecer, né? Para agradecer a Deus por estar ali, por ter sido resgatada daquele mundo que eu sofria, né? E foi ali que Deus me selou, foi ali que Deus me garantiu que era comigo, foi a garantia que eu recebi de Deus. Foi tão maravilhoso, foi tão glorioso em mim aquilo, que eu queria falar para todos. Eu queria falar, eu saí dali falando para o meu marido, né, que meu marido ainda não tinha sido. E eu falei, amor, aconteceu isso assim, assim. E já fui falando com ele falou, verdade. E ele também já foi querendo buscar, né. E aí eu saía falando para as outras pessoas, para meus amigos. Eu falava, nossa, hoje é diferente, a minha vida é transformada. E Deus foi contando comigo, né. E eu fui falando desse amor de Deus para as pessoas. Então, eu que vivi uma vida, né, miserável, uma vida restrita, reservada de tudo. Hoje a gente tem uma vida regalada. Hoje a gente tem 2 empresas, hoje somos empresário. Eu que era perseguidora da igreja, né, achava que a igreja ia me tomar tudo que eu tinha, né. Pelo contrário, me tomou todos os meus problemas. Hoje eu sou uma pessoa realmente realizada, né, em todos os sentidos. Depois, né, que eu tive esse encontro com Deus, eu passei a buscar pela minha família, né, buscar com toda a sede por eles, e hoje eles estão todos comigo, graças a Deus. A minha casa hoje serve ao Senhor, todos eles.
Meu nome é José Ricardo Marcos, eu tenho 35 anos de idade. Dos meus 12 aos meus 24 anos de idade, eu fui envolvido com tráfico de droga. A minha família era todo mundo católico, a gente ia até em procissão, ia na igreja católica, mas eu não via mudança nenhuma na minha vida, nem na vida da minha família. Eu dentro de casa, eu via vultos, eu ouvia vozes, eu sentia a presença de pessoas vindo me acompanhar. Eu via espíritos vindo me enforcar. Tinha um tio meu que era envolvido com várias coisas erradas. Ele já tinha matado pessoas. Ele deu um tiro na boca do meu avô. Dentro de mim começou a despertar um ódio muito grande, uma raiva muito grande dele. Naquele momento eu tinha uma arma junto comigo e eu fiquei muito revoltado contra ele, aonde eu disparei vários tiros nele. E por conta disso, eu fiquei procurado pela polícia e eu acabei sendo preso numa tentativa de homicídio. Eu entrei pela primeira vez no presídio, eu não conhecia muita coisa, eu não conhecia nada. E eu costumo até dizer que eu entrei no presídio roubando uma agulha e eu saí do presídio roubando um banco. Eu saí com a cabeça totalmente virada. A primeira coisa que eu fiz foi correr atrás de droga para me vender. Eu lembro que tinha um rapaz que vendia droga comigo. Ele me deu um uísque para mim tomar, que ele tinha apresentado para as entidades esse uísque. Desde o dia que eu tomei esse uísque, a minha cabeça, que já estava virada, virou para pior. E isso fez com que eu viesse me aprofundar cada vez mais no mundo do crime. Eu tinha droga, eu tinha dinheiro, eu tinha carro, eu tinha moto, mas no fundo, havia um vazio dentro de mim. Eu lembro que eu tomei vários remédios para mim tentar tirar a minha vida. Mesmo assim, essa tentativa foi frustrada. Eu tentei me jogar na frente de carro, na frente de caminhão. Eu lembro que um dia eu peguei uma corda e quando eu estava prestes a passar a corda no pescoço para mim me enforcar, pessoas vieram correndo e tiraram a corda no meu pescoço. Eu desejava a morte de dia e de noite. Eu pegava o calendário, eu ficava marcando o dia que eu ia cometer o suicídio e tirar a minha vida. E do nada veio uma voz na minha cabeça e falou assim, ó, acabou para você. Chegou o seu dia agora. Pega essa faca que está na sua frente, enfia essa faca na tua garganta, enfia essa faca no seu coração, que esse sofrimento, essa dor que você está enfrentando, ela vai acabar. Eu comecei a dobrar o meu joelho, comecei a pedir misericórdia, pedir compaixão para Deus. Eu comecei a pedir para Deus salvar minha alma. Eu cheirava tanta cocaína que o meu nariz chegou a fazer um furo até perto do meu olho. Cheirava carniça o meu nariz. Pastor, no programa de televisão, ele falou assim, você, rapaz, que está aí, até quando você vai ficar sentado aí? Eu falei para ele, quem contou minha vida para você? Porque ele estava contando a minha vida. Ele falou, você mesmo, rapaz. Levanta do sofá aí. E eu brigando comigo mesmo. Quem contou minha vida para esse pastor aí, para esse homem? Eu via testemunho de pessoas libertas de vício, e de pessoas com a vida transformada, e uma voz falava assim na minha cabeça, isso daí é tudo mentira, isso não acontece não. E eu lembro que eu estava cheirando cocaína ainda, me chamaram para mim vir para a Igreja Universal, e quando eu estava indo para a igreja, uma voz falava, não entra nesse lugar não, só tem ladrão lá, não vai nessa igreja, pode ir em qualquer lugar, mas lá você não pode ir. E o pastor chamou na frente do altar. Eu enfrentei uma luta muito grande. Quando eu queria ir lá na frente, uma voz falava assim, você roubava, você usava droga, você
fazia um monte de coisa. Deus, ele não vai se aceitar, não. E eu fui ali diante do altar. E ali diante do altar eu comecei a pedir perdão para Deus pelos meus pecados. Falei para Deus, se o Senhor existe, perdoa meus pecados. Eu falei, eu já me joguei, me lancei para o tráfico, para o crime. Por que eu não posso me lançar também para Deus? E eu lembro que 1, 2 semanas que eu estava na igreja, eu tomei essa decisão de me batizar. Abri mão da prostituição, que eu saía com menina todo dia. Abri mão de tudo isso. Eu lembro como se fosse hoje, 7 de julho, o dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu estava numa vigília. Eu lembro que a gente estava nessa vigília e eu comecei a buscar, como eu nunca tinha buscado. O Espírito Santo me selou com o Espírito dele. Foi algo glorioso. Dentro de mim, despertou um desejo muito grande de ganhar almas, a como nunca teve esse desejo. Eu só queria falar de Jesus para as pessoas, eu queria abrir mão de tudo. As pessoas olhavam para mim, falavam para mim assim, você está diferente. Os familiares começavam a ver essa mudança dentro de mim. Eu não preciso de droga, eu não preciso de bebida, eu não preciso de balada, eu não preciso de nada. Eu posso viver sem tudo, mas eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Ele é a razão da minha vida. Ele está comigo todos os momentos da minha vida. O Espírito Santo é a minha maior riqueza que eu conquistei. Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, dando em troca o meu abraço. Tanta dor, tanto desgosto. Eu preciso perdoar as pessoas do passado que me traíram com um beijo, desmandando lado a lado, que me sangraram o coração, não discernindo o dom de Deus, que não negou seu próprio filho para perdoar os erros seus. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, dando em troca o meu abraço. Tanta dor, tanto desgosto. Eu preciso perdoar as pessoas do passado que me traíram com um beijo, desmandando lado a lado, que me sangraram o coração, não discernindo o dom de Deus, que não negou seu próprio filho
No primeiro dia do 7º mês, tereis Santa Convocação. Neste domingo, todos estão convocados para participar da grande festa das primícias. Se neste próximo semestre você quer acertar o caminho da prosperidade, é necessário que antes você reconheça que as primícias são algo santo e sagrado, conforme diz a palavra de Deus. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Você que é dizimista da Universal ou de qualquer outra denominação, está convocado para neste domingo participar da grande festa das primícias. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos fez até aqui e pelo que Ele ainda fará nos próximos meses. Se é isso que você deseja, esteja conosco neste domingo, na grande festa das primícias, no Templo de Salomão, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Claudinei, sou produtor de vídeo, há muitos anos trabalho com produção de TV e a minha indignação com a Igreja Universal sempre foi muito dura, muito cruel. Assim como eu recebia as informações, eu repassava isso para as pessoas. Eu tinha um ódio da igreja, eu tinha um ódio do Bispo Macedo, eu não podia ouvir falar que havia alguma coisa acontecendo da igreja, que ali a gente estava procurando criar situações para fazer com que as pessoas vissem que aquilo ali não era uma verdade, era sempre uma mentira, e eu fui vítima desses fake news, não só como ouvinte, mas também como reprodutor dessas palavras. E eu, como cinegrafista, eu reproduzia as imagens, eu fazia as imagens com que elas se tornassem uma imagem pesada. Às vezes pegava uma pessoa que estava sofrendo ou chorando, às vezes por qualquer outro motivo, às vezes chegando na igreja a gente invertia a situação para fazer com que a pessoa, não, ela está saindo da igreja chorando. Eu já buscava imagens, imaginar situações que eu poderia criar na rua e fazer essas imagens para quê? Para que fosse passado da pior maneira possível a imagem da Igreja Universal. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Paralelamente a isso, eu tinha minha vida destruída. O meu casamento com problema, destruído, brigando demais com a minha esposa, eu recém-casado. E até chegou um certo dia que eu fui mandado embora do serviço que eu estava, fiquei desempregado, fiquei 6 meses parado, e abriu uma oportunidade na igreja, na TV, que fazia produção para a Igreja Universal. E aí eu fui trabalhar como cameraman para a igreja. E foi assim, eu cheguei com esse preconceito, eu cheguei fechado dentro da igreja. Eu ia gravar as reuniões querendo ver algo. E aí eu tive a oportunidade e também o privilégio de trabalhar dentro dos estúdios. E tá junto com todos os pastores, com todos os bispos, vendo como que é realmente o trabalho da igreja. E fui entendendo que na verdade o errado era só eu e as grandes mídias que difundiam esses fake news. E fui vendo os testemunhos e comparando com a minha vida. E uma palavra que na época eu sempre lembro, o bispo falou assim: olha, se você fizer uso dessa fé e não acontecer nada, você não precisa vir mais aqui. Então eu pude ver que não só depende de mim, da minha fé. Eu estou sendo orientado, eu estou sendo ensinado. Só depende de mim obedecer e fazer a minha parte. Então eu já estava com aquilo na cabeça, porque eu já vinha ouvindo e vendo os testemunhos. Aí eu cheguei em casa, brigado com a minha esposa, falei, Patrícia, vamos na igreja? E ela, cansada daquela situação de brigas, de desentendimento, de miséria, de passar a necessidade das coisas, ela falou, vamos. Aí no dia seguinte nós fomos na igreja. A partir daí
nosso casamento, a nossa vida começou a mudar. O ensinamento que a Igreja Universal dá pra gente, não tem como a pessoa não vencer, não ter o resultado. Hoje eu tenho a minha própria empresa. Através da direção que foi dada, eu abri a minha visão, eu mudei a minha vida, eu mudei as atitudes, meus comportamentos, e fazemos diversos trabalhos, inclusive agora estamos indo para os Estados Unidos, um contrato que fechamos lá. Então, quer dizer, se eu desafio você, por exemplo, a pessoa que ouve falar da igreja, até talvez fale como eu falava mal da igreja, eu desafio você a vir. Sou Denise Vilar, tenho 38 anos, tenho 3 filhos, sou empresária, professora. A Igreja Universal eu conhecia de ouvir falar, não conhecia pessoalmente, mas ouvia que era uma igreja de charlatões e que era a igreja que tirava dinheiro do povo, do fiel, que estava ali para buscar Deus. Dentre muitas coisas que a gente ouvia falar da igreja, eu lembro de uma situação eu vi no telejornal, a imagem abrindo um porta-mala de um carro cheio de sacolas com bastante dinheiro e aquilo falando que era lavagem de dinheiro. Olha aqui, estamos provando lavagem de dinheiro. E eu lembro essa imagem que eu tive assistindo televisão. Então só via confirmar o que eu já pensava sobre a igreja. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... E nesse meio termo eu conheci meu marido. Então, antes de fazer uma formação, eu já casei, tive o primeiro filho. E desde o princípio, desde o namoro com meu esposo, a gente já brigava por ciúme, já brigava por bebida, brigava por vários motivos. A única realização que eu tinha como mãe, me sentia muito feliz sendo mãe. Mas eu não era realizada financeiramente, não era realizada amorosamente. Meu marido, não tinha o carinho dele, não tinha respeito dele. Eu não era realizada profissionalmente, me achava assim, um zero à esquerda, que eu não era competente, que eu não tinha o perfil. Estava terminando de me formar, mas eu não acreditava em mim. Né? Eu ia me formar como professora, não me via na sala de aula, não tinha uma segurança. E quando eu fui abordada, evangelizada por uma pessoa, eu vi uma oportunidade, mas eu tinha meus preconceitos. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. Então, mas eu fui pela pessoa. E aí, a primeira reunião que eu assisti, eu já fui armada, com meus pensamentos formados. Eu vou chegar lá, vou participar da reunião. Mas se eu ouvir falar sobre dinheiro, se eu falar alguma coisa, eu vou me levantar e vou embora. E aí eu lembro que falou sobre ofertas, é voluntário, você vai se você quiser, mas foi o motivo que eu, tá vendo? Aqui, ó, fala de igreja, eu peguei e saí da igreja, fui embora. E continuei a minha vida de aparência, de sofrimento. Só que eu estava numa situação assim tão desgostosa da vida, com meu marido, a gente brigava demais, eu era muito triste em relação ao casamento, muito, muito triste. E aí eu dei uma chance para mim mesma, pensei, eu vou lá porque se mudou a vida dessa pessoa, do caso era meu cunhado também evangelizando, se mudou a vida dele, que era, assim, se meu marido era ruim, ele era 3 vezes mais, mulherengo, bebia demais, não dava valor na família, mas eu vi ali um homem me abordando, me falando de Deus, eu vi algo diferente nele. E eu quis realmente buscar onde ele estava aprendendo aquilo. E aí na Igreja Universal. Dessa forma, como eu cheguei na igreja pela segunda vez, eu já fui disposta a ouvir, a pensar e começar a praticar, a viver aquilo que estava sendo ensinado. E aí as coisas começaram a abrir meus olhos e aos poucos eu fui praticando, vivendo os ensinamentos, a fé. E aí as coisas foram mudando na minha casa, no meu interior, no meu marido, nós chegamos juntos também. Então as coisas dentro de casa começaram a mudar, a gente começou a ser feliz, começou a haver paz, não tinha mais vontade de beber, a gente não brigava mais, não se agredia nem verbalmente, nem fisicamente. E financeiramente a gente começou a conseguir pagar as contas, não faltava alimento, começou a deixar de cortar a água, a energia. As necessidades básicas foram supridas, mas o interior, tanto do meu esposo, foi mudando. Então, assim, ali a gente começou a criar uma força que a gente não sabia, que é a de Deus que vem, né? Eu vejo que a fé do Universal é assim, onde eu aprendo o manual da vida, que é a comunhão com Deus. E esse preconceito, qualquer conhecimento que você tiver sobre a igreja, você tem que pagar o preço e ir lá ver.
porque você vai ver que não é nada disso que você ouve falar. Você vai pensar assim, por que eu demorei tanto para vir? Porque muitos ouvem falar da Igreja Universal, muitos criticam, porém ninguém paga o preço daquilo que ouve. Então vou lá ver, é assim mesmo? Vou lá ver como é que é. Qualquer pessoa que tiver a oportunidade de conhecer a Igreja Universal, de assistir uma reunião, poder ouvir a palavra que vai estar sendo ensinada e questionar aquilo. Eu tenho certeza, assim como aconteceu na minha vida, da minha família, de outras pessoas da minha família, as coisas vão mudar. Porque você pode ter um formador de opiniões, você pode ser formado, ter uma, duas, ser pós-graduado, mas a fé que você aprende ali, você não aprende em nenhum lugar. E tudo isso que você ouve falar só está deixando tardiar uma felicidade, uma vida próspera, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de você ter um parceiro, você saber que você tem um esposo, você tem uma esposa, você tem filhos seguros, filhos na presença de Deus, que gozam da alegria da presença de Deus. Eu desafio você que tem esse pensamento formado, porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar em todos os sentidos. Que é uma alegria que você vai ter que ir para você buscar e saber do que a gente está falando. Por tantos lugares eu andei tentando fugir da solidão, sozinho nas noites tristes, como eu sofri. Pensei em desistir de viver. Quando parecia que era o fim de tudo, pude te conhecer. E o seu amor logo veio me envolver. Te entreguei meu coração. Sempre vou falar do seu nome. Usa-me, Senhor, minha vida te entrego, sim. Eu quero te seguir. Seja onde for, em qualquer lugar, quero andar na luz, olhando para a cruz, seguindo os teus caminhos, Jesus. Você gostaria de ser o primeiro a receber uma informação muito preciosa? E se fosse uma revelação do próprio Deus? Você pode estar entre os primeiros a receber o mais novo livro do Bispo Edir Macedo, direto em sua casa. O Ouro e o Altar.
Uma revelação que vai abrir os olhos dos servos de Deus. Isso mesmo, este livro traz a maior revelação que o Espírito de Deus deu ao Bispo Macedo nesses últimos tempos. São mais de 200 páginas com preciosos segredos da fé, que valem mais do que ouro puro. Este livro ainda não chegou às livrarias, mas você pode recebê-lo em sua casa em primeira mão, nos próximos dias. E ser um dos primeiros a receber esta revelação. Atenção! Como você pode receber este livro em sua casa? Primeiro, faça uma oferta de fé de no mínimo R$40 para manter esta programação no ar. Segundo, você pode doar por cartão ligando 11 35 73 35 35 ou acesse tv.universal.org. E pronto, nos próximos dias você receberá o novo livro do Bispo Macedo em sua casa. Faça o máximo desta revelação de fé para a sua vida. Corra, porque a quantidade de livros é limitada. Obrigado por ajudar a manter esta programação no ar. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente. Há muita gente que nos assiste neste momento desesperada, muita gente aflita, muita gente condenada à morte, muita gente condenada à morte nos hospitais, muita gente condenada à morte dentro dos presídios, ou mesmo fora dos presídios. O mundo jaz no maligno, esse mundo jaz nas trevas. Então há muita gente entrevada, muita gente entrevada. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor que foi, é e será sempre o pastor de Israel, que cuida das suas ovelhas, cuida deste povo que te invoca neste momento, em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho. Meu Pai, nós sabemos que não merecemos nada de Ti. Sempre que nós te pedimos algo, nós te pedimos em nome de Jesus, quer dizer, pelos méritos do Senhor Jesus. Então, atenda o clamor das pessoas que estão gemendo, que estão sofrendo, que não sabem mais o que fazer, que dizem, a minha vida é um caso perdido. As pessoas que estão vivendo no fundo do abismo, no fundo do poço. E há pessoas que dizem, eu já desci além do fundo do poço. Então, meu Pai, Tu que és o Todo-Poderoso, o Senhor nos tem dado o Espírito do poder, ou o poder do Espírito Santo. Então, em nome do Senhor Jesus, nós exercitamos esse poder, essa autoridade, pela fé na Tua palavra, pela fé nas Tuas promessas. Em nome do Senhor Jesus, a maldição que está nessa vida, nessa criatura que me ouve, que está desesperada, saia do corpo dela, da vida dela, saia este mal que está aí, incurável, seja curada da sua enfermidade, seja liberta dessa enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, receba paz aí onde você está, em o nome de Jesus, seja livre. E quem crê, quem acredita, quem tem certeza que nós somos servos do Altíssimo, receba isso agora e diga amém e graças a Deus. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências,
conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou. Ele não... É verdade, minha amiga e meu amigo, Jesus jamais mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. Basta que a pessoa confie nele, basta que a pessoa se entregue, se renda, do jeito que ela tiver, pobre, rico, do jeito que você estiver, no pecado ou sem pecado, não importa. Se você se humilha, se você se torna humilde de espírito, que quer dizer, você reconhece que não merece nada, que você é pobre para chegar diante de Deus, mas você crê, então Ele ouve a sua oração em qualquer lugar que você se encontre. Nós estaremos continuando nessa programação, mas eu voltarei amanhã nela, através desse rádio, e sempre aqui para pedir a Deus por você, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome dele. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus